O nosso entrevistado de hoje é o mestre em economia, professor José de Lima Pereira. Boa noite, Lima. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Certo, obrigado. Lima, e a economia santarena? Como é que anda a nossa economia? Ela fechou o ano passado com 3 bilhões e 400 milhões, esse foi o tamanho da produção bruta, né? Desse total, 35% foi de agricultura, é o PIB agrícola, é o agronegócio em si, que envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo, 15% da indústria e 50% foi o comércio e o serviço. Então, a economia de Santarém está dividida nessa proporção. O que você acha dessa proporção? A indústria deveria ser maior? Tá bom? Como é que você avalia essa? A gente conhece o tamanho da economia pelas atividades na área industrial, na indústria de transformação. Então, com 15%, nós temos uma geração de emprego que equivale ainda a 27%. Se nós chegássemos aí pelo menos 20%, nós teríamos uma capacidade empregatícia muito maior. No momento que você tem produção, você gera emprego, você gera renda, você gera consumo, que novamente fomenta a produção. Então isso seria o ideal. O ideal era crescer esses 15% para 50%, né? Aí nós estaríamos diante de uma região totalmente produtiva, né? Agora, o agronegócio, você falou que ele está com 35%, né? 35%. O agronegócio, em relação ao ano anterior de 2010, ele cresceu ou diminuiu? Porque teve uma febre da soja, depois recolheu um pouco também isso, né? Sim, mas mesmo assim cresceu 8,3% em relação a 2010. Então nós temos um resultado muito bom, principalmente nos grãos. Nós tivemos uma movimentação de navios muito maiores. Além do mais, a madeira, não a madeira do jeito que nós exportávamos anteriormente, mas a madeira já preparada, beneficiada. Então hoje já está se agregando muito mais valor. Não se estraga mais madeira na selva como se estragava anteriormente. Hoje se aproveitam até os galhos. Então hoje nós temos uma indústria de marchetaria para a produção de pequenas peças, como cabo de faca, cabo de garro. Agora isso se enquadra como indústria já, não? Já, sim. Já como indústria. Já, e bem com a tecnologia bastante eficiente. Conversando com muitos empresários, e muitos me reclamaram que Natal de 2011 foi fraco, né? Isso é verídico ou foi localizado, foi factual em algum? Alguns segmentos, sim. Mas os segmentos ligados à tecnologia, muito pelo contrário. Por exemplo, a telefonia celular, ela cresceu 36% em relação a 2010. Isso você fala aqui na nossa... Aqui na nossa região. Então, agora, outros segmentos, por exemplo, nós não estamos mais comprando muita coisa de fora como nós comprávamos antes. A nossa indústria cresceu de 12% para 15%. Então, já acenamos com a possibilidade, já se acena com a possibilidade de se ter um cenário que hoje já começa a alavancar no segmento industrial. Como é que foi confecção e calçado, por exemplo, que é um segmento fortíssimo, que de 10 lojas no centro comercial, 8 está nesse segmento, né? Exato. Eu sempre digo assim, a economia ela se divide em concorrência perfeita e a concorrência imperfeita. E o segmento de calçados, confecções, ele está no segmento da concorrência perfeita, ou seja, quando você tem uma grande quantidade de revendedores e também uma grande quantidade de consumidores. Só que nesse segmento aí, da concorrência, nessa estrutura de mercado da concorrência perfeita, quem determina o preço é o consumidor. E se é o consumidor que determina o preço, ele também determina a margem de lucro do empresário. Na medida que ele tem mais opção de escolha, mais reduz a margem de lucro do empresário. Então, nesse segmento de calçados, confecções, se vendeu muito, mas a margem de lucro foi menor. Se ganhou, sim, em economia de escala, em maiores volumes. E o segmento de alimentício? Alimentício cresceu. É um segmento que cresceu muito, principalmente com a redução na carne bovina, né? Nós tivemos uma redução do índice de sanidade de 100 para 75, ou seja, de alto para médio risco. Vamos ter que cair agora, mais ainda, já podemos exportar, então esse segmento cresceu. Então a carne quente, a carne clandestina, ela caiu de 27% para 12%. Então a carne legal, ela cresceu, e com isso também se agregou valor. Alguns frigoríficos, principalmente um deles que tem o CIV, que é o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, esse cresceu bastante. E os outros que estão trabalhando com termo de ajuste de conduta também cresceram. Agora, alguns, a Depará teve que fechar mesmo. No caso, o que falta? Você acha que Santarém está estabilizada economicamente ou não? Ela está em crescimento.
é uma cidade, um município que tem a sua economia crescente. A construção civil, por exemplo, no ano passado, em 2011, ela cresceu 121%. Então, isso significa dizer que cimento, o preço foi lá para cima, tintas, material básico da construção, como madeira, ferro, material de acabamento. Então, isso cresceu demais. Agora, é necessário que nós temos hoje no mercado 3.555 mercearias que vendiam alimentos, vendiam outros tipos de materiais. Hoje, 60% dessas mercearias passaram a vender também material de construção. E isso fez com que esse mercado tivesse, o ano de 2011, no verdadeiro aquecimento. Você acha que pode-se dizer que Santarém está vivendo o início de um boom imobiliário? Sim, sim. No município, em 2009, nós tínhamos 82.250 imóveis, domicílios, né? E agora, fechamos 2011 com 112 mil. Então, um crescimento muito grande. Agora, tem um detalhe importante que a gente precisa informar, que quando a gente faz a pesquisa no cartório de registro de imóveis, em 2007, nós tínhamos 11 mil registros. E agora fechamos 2011 com 22 mil registros. Então, nós temos ainda muitos imóveis sem o devido registro no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque o custo disso também está muito alto. 2% é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é recolhido da Prefeitura numa transação imobiliária. A escritura é quase R$700 e o registro quase isso também. Então, principalmente para quem tem uma pequena residência que quer registrar, não consegue porque o custo é muito alto. Aí a gente tem a saída. A saída é fazer com que a gestão pública baixe esse TBI para praticamente perto de zero ou zero, né? O cartório também a prefeitura faça um convênio com o cartório reduzindo os custos operacionais, tanto no que se refere à elaboração de escritura como também de registro, por um determinado período. Aí sim, pode-se chegar a pelo menos 70% desse total de 122 mil imóveis, pelo menos 70% devidamente registrados. Você acredita que a vocação econômica da cidade é o turismo? O turismo sempre foi a vocação. Agora é necessário também que nós tenhamos produção. Como é que ficou esse segmento, o crescimento dele? Exato. Até 2008, nós importávamos 85% de tudo aquilo que nós consumíamos. Então isso caiu um pouco. Mas continuamos a importar hortifruti granjeiro. Hoje chega a 135 toneladas por semana, importamos do CEAGESP de São Paulo para cá. Por quê? Porque não temos uma política voltada para a produção. Então compramos, por exemplo, a folhagem, para você ter uma ideia, vem de avião para cá. Então nós deveríamos ter essa folhagem produzida aqui. Então nós pagamos frete, que às vezes é 3, 4 vezes mais do que o valor da própria mercadoria. Então isso é humanamente impossível, tentar fazer a economia do município cresça, levando em consideração esse aspecto. O que falta para o turismo despontar? Mais conhecimento, agregar conhecimento. Então ainda precisamos de produtos e serviços especializados que nós ainda não temos. Apesar de nós termos aí alguns cursos de turismo e serviços especializados, mas ainda há necessidade de se ter mais profissionais. O turismo é uma atividade que é muito específica, ela tem uma exigência muito maior do que as outras atividades da economia. Então, no momento que você tem uma exigência e você não acompanha, agregando conhecimento, principalmente no que se refere à educação, aí não tem como crescer. Você falou um assunto educação e você é um professor. Qual é o papel do professor na educação? Educar. Eu sempre digo assim, o professor, além de educar, ele também aprende muito. Eu, por exemplo, como educador, eu aprendo todo dia. Mas a educação é o caminho mais curto para o sucesso. Nós temos trabalhos já publicados e a gente tem em pesquisa já bem fundamentada que a cada ano que você investe em educação, você tem um crescimento na sua receita de 17%. Então, qual é a atividade econômica que lhe dá 17% de aumento de receita? Nenhuma. A educação, sim. Você acha que o orgulho é o maior entrave para o aprendizado? Uma pessoa ter aquela resistência em receber do professor informações? A humildade é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, tem que ter
acima de tudo, humildade.